nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor Danilo tem falado e nos ensinado que a gente deve dar honra a quem tem honra. E eu quero dar honra a você, pastor. O senhor viu o meu estado há 6 meses atrás. Você viu como é que eu estava. E como um bom pastor ele foi, cuidou das minhas feridas. E eu sou grato a Deus pela sua vida e por essa igreja que me recebeu. Estar aqui adorando o Senhor, louvando o Senhor junto com vocês. Eu sou grato ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Comece a cantar. Vamos cantar mais uma vez Incomparáveis? Em nome de Jesus. Aleluia. Aclame ao Senhor Toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas de Deus. Incomparáveis são tuas, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas. Mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis são tuas. Olha para esse irmão. Olha para esse irmão que está do seu lado. Incomparáveis. E diz para ele: incomparáveis são as promessas de Deus para você. Aleluia. Se não for o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivos. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas pelas promessas que Ele fez sobre nós e para nós, nós estamos aqui para Ti. Olha para o seu irmão, aleluia. Muitas são as promessas do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Confesso que eu estou nervoso. Eu falei para o pastor Danilo, você fica trazendo esses pastores pregando bem aí, depois você coloca nós, que situação que a gente fica. Mas eu sou grato a Deus por essa oportunidade. E quando o pastor Danilo apresentou a proposta sobre essa semana das primícias e sobre o assunto de ouvir a voz de Deus, o Senhor ministrou no meu coração uma frase. E essa frase queimou em meu coração e tem queimado em meu coração. Quem sabe essa frase e o que eu vou falar nessa noite, fale com poucos aqui, mas comigo está queimando, no meu coração está queimando, e eu preciso passar ela para vocês. Quando o pastor Danilo propôs, a frase que o Senhor colocou no meu coração é: o meu silêncio também é resposta. E eu quero falar um pouquinho sobre o silêncio de Deus nessa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre o silêncio de Deus. Porque muitas vezes, antes disso, deixa sua Bíblia aberta no livro de Jó, já a gente vai ler, mas pode deixar ali no livro de Jó. Quantos momentos da nossa vida, quantas aflições nós passamos, quantos momentos difíceis, e às vezes parece que tudo está em silêncio, que tudo está quieto, que tudo está sem resposta. E às vezes nós perguntamos para Deus: Deus, por que eu estou passando por esse momento? Só eu que fiz isso algum dia na minha vida. Você já se perguntou para Deus: Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou enfrentando isso?
O que será que o Senhor quer me dizer com isso? E a resposta de Deus é o quê? Silêncio. Você já mandou mensagem para alguém no WhatsApp? Sim ou não? Você viu que a pessoa visualizou, porque ficou o azulzinho ali, e ela não responde. O que acontece com você, irmão? Você fica ansioso? Você fica nervoso? Você liga, alguns ligam. E quantas vezes nós mandamos mensagem no WhatsApp de Deus? Nós vimos que está azulzinho, que Ele ouve, porque a Bíblia diz que Ele ouve as nossas orações, que Ele vê todas as coisas, e a resposta que Deus nos dá é o silêncio. Está azulzinho ali, Deus, você não vai me responder? Deus, você não vai falar comigo? Deus, por que está acontecendo isso ou aquilo? E a resposta de Deus é o silêncio. E o silêncio de Deus, às vezes é muito difícil, irmão. O silêncio de Deus é estarrecedor às vezes, é angustiador às vezes, porque não temos resposta. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu peguei aqui somente 3 exemplos aqui, que a palavra de Deus nos dá sobre o silêncio, onde homens e mulheres de Deus enfrentaram esse período de silêncio, desabafaram com Deus, e quem sabe você já falou igual eles. Davi, lá no Salmo 13, verso 1, disse assim, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Você já falou assim para Deus? Deus, será que esse sofrimento não vai acabar? Será que essa coisa não vai passar? Será que esse problema não vai ser resolvido? Até quando, Deus? Isso foi uma oração que Davi fez para Deus. Mas Asaf também orou no Salmo de número 83, verso 1. Asaf orou assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Olha a oração de Asaf. Deus, fica quieto, pelo amor de Deus. Não fica quieto, pelo amor de Deus. Fica engraçado. Não fica quieto não, Deus. Fala alguma coisa, Senhor. Outro exemplo que a gente pode ver é Abacuque, capítulo 1, verso 2. Olha o que diz lá. Abacuque orando a Deus, dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Olha a oração que Abacuque fez. Até quando, Senhor? Eu vou ficar orando e não vai ter solução. Você já passou por isso, irmão? Você já falou isso para Deus? Deus, até quando eu vou ficar desse jeito? Até quando esse problema não vai ser resolvido? Até quando essa venda não vai acontecer? Até quando eu vou ficar só nisso? Deus, eu quero, Senhor, fala alguma coisa. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, que embora muitas vezes o silêncio de Deus seja difícil, mas eu quero te dizer que o silêncio de Deus é necessário. Diga comigo, o silêncio de Deus é necessário. É necessário. Por quê, pastor? Que negócio. Meu Deus, é necessário. O pastor Josimar disse aqui na segunda-feira que Deus não está preparando os melhores dias para nós. Ele está preparando nós para os melhores dias. Deus não está preparando os melhores dias para nós, mas Ele está nos preparando para os melhores dias. E nessa preparação, nesse processo, às vezes o silêncio é a forma que Deus faz para podermos vivenciar esse dia. O silêncio muitas vezes vai fazer parte do processo para que você possa viver os melhores dias da sua vida. E eu quero te dizer que os melhores dias da sua vida estão chegando. Quem sabe o ano de 2024 foi um ano muito difícil. Quem sabe o ano de 2024 você, meu irmão, não ouviu a voz de Deus direito.
E Deus está em silêncio, e você entrou o ano de 2025, às vezes pensando, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Eu até brinquei com o pessoal que a gente foi para a praia, falei assim, olha, eu vou lá cedo lá na praia, porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Eu vou lá do lado do mar para ver se eu ouço a voz de Deus. É verdade, irmão. Mas o silêncio é necessário. Como bem disse o pastor Claudinei ontem, estamos em uma correria louca, que muitas vezes nem percebemos onde paramos de viver a vida que Deus tem para nós. E às vezes Deus te silencia para você parar, para ouvi-lo, para você parar, para ouvi-lo. O silêncio de Deus é a ferramenta para pararmos e, às vezes, recalcular a rota. Está com a Bíblia aberta no livro de Jó, irmão? Eu quero passar bem rapidamente, todos aqui sabem de cor e salteado a história de Jó, mas eu quero passar um pouquinho pela vida dele. Jó capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era o quê? Íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Olha como Jó era. Íntegro. A palavra ali para integridade é a palavra no hebraico que quer dizer inteiro. Ou seja, ele vivia uma vida inteira para Deus. Ele vivia uma vida de integridade para Deus. Este homem era reto. As pessoas olhavam para ele e viam, aí é um homem de Deus de verdade. Esse homem temia Deus e se desviava do mal. Jó capítulo 1 verso 3, a Bíblia vai dizer assim, que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eu ouvi um pastor dizer uma vez que Jó tinha uma transportadora da época. Eu não sei se era uma transportadora, irmão Edson, mas ele tinha dinheiro. Ele tinha bens. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Olha só, ele era o maior de todos do Oriente. Jó era tão temente a Deus, meus irmãos, que lá no versículo 4 e 5, vai dizer assim que os filhos dele foram fazer festa. E depois da festa, ele foi oferecer sacrifícios pelos filhos dele, porque se por acaso alguns dos filhos dele pecassem, ele já estaria fazendo sacrifício como uma oferta para pedir perdão dos pecados dos filhos dele. Olha o que diz Jó capítulo 29, do 15 ao 17. Jó 29, do 15 ao 17. Olha como Jó se comportava. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava o queixo dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes dele. Olha só como é que Jó era, o pai dos necessitados. Ele era os olhos do cego. Se alguém estivesse precisando de alguma coisa, para quem ele iria pedir? Para Jó. O Jó vai te ajudar. O Jó vai conseguir resolver. Mas de repente, um belo dia, o mundo de Jó desmorona. Meu Deus. Você já sofreu isso na sua vida, irmão? Seu mundo já desmoronou alguma vez? Uma notícia já acabou com a sua vida? Uma notícia que você recebeu que acabou com o seu dia, com o seu mês? Já, irmão? Porque eu já. Jó recebe a notícia. Seu mundo desmorona. Uma crise na saúde chega. Jó perde seus 10 filhos. 10 filhos, irmão. Vou repetir, 10 filhos. A crise chega no casamento, porque a mulher, eu não gosto de... Às vezes eu me sinto advogado da mulher de Jó. Porque pensa comigo, a mulher de Jó, vendo,
tinha tudo, era rica, de repente perde os 10 filhos, e vê o marido dela com uma doença na pele, o que ela vai pensar? O que ela fez, o que ela falou foi insensato, fato. Crise na saúde, a crise chega no casamento, a crise chega nas finanças. Os amigos que vêm visitar Jó, em vez de ajudar Jó, o que acontece? Acusa Jó. Jó, você pecou, você é um pecador. Jó não estava entendendo nada, irmão. E se eu tivesse no lugar dele, eu também não estava. Do capítulo 3 ao capítulo 37, Jó faz 16 porquês. Pergunta 16 vezes por quê. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? 16 vezes. E também do capítulo 3 ao capítulo 37, Jó faz 34 queixas contra Deus. Às vezes a gente tem a falsa... não, Jó adorou, mas depois do capítulo, você vai ler os capítulos 3 ao 37, ele fez 34 queixas contra Deus. Por que eu nasci? Por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Por quê? E do capítulo 3 ao capítulo 37, Deus em silêncio, sem falar nada, sem uma resposta, sem nenhum oi, sem nenhum aoba no WhatsApp, né, Felipe? Nada, nada. Deus, por quê? Por quê? E nada. Deus estava em silêncio. E a pergunta que me salta aqui é: por que Deus se cala? Pergunta para o seu irmão, por que Deus se cala? Por que Deus se cala, irmão? Por que Deus fica em silêncio? E a primeira coisa que Deus ministra no meu coração, que por que Deus se cala? Deus se cala para que a gente possa se silenciar. Existem muitas vozes falando todos os dias. É WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é o seu patrão, é o seu vizinho, é o seu amigo, é o seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é o pastor, é o líder. E às vezes a gente começa a correr, meu irmão, correr de um lado para o outro, para resolver as coisas, para que as coisas se resolvam logo, e nós, às vezes, esquecemos de ouvir Deus, de perguntar para Deus: Deus, por quê? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Quantas vezes, irmãos, a gente faz coisas que Deus não pediu para a gente fazer, e a gente se cansa, a gente se prostra, a gente fica estressado, a gente fica com crises existenciais, porque a gente quer fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, e Deus às vezes só quer que a gente para ouvir o que Ele quer que a gente faça. E às vezes o silêncio de Deus chega para a gente parar, para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você está num período de silêncio de Deus, mas Deus está nos falando nessa noite que às vezes nós precisamos parar um pouco para ouvir. Parar um pouco para ouvir a voz de Deus falando. Deus se cala para que a gente possa crer, Rafael. E Deus me trouxe um texto. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? Você já sabe por que ocorreu esse episódio? Antes desse episódio, Deus fez um milagre da multiplicação dos pães. E logo depois desse milagre da multiplicação dos pães, o texto vai dizer assim: Jesus manda que os seus discípulos atravessem o mar. E era ao cair da tarde. Diga comigo, cair da tarde. E ele se despede da multidão, e os discípulos foram. E o texto vai dizer que Jesus estava vendo eles no meio do mar,
e eles estavam enfrentando uma tempestade, mas que Jesus só chega na madrugada, muito provavelmente às 3 horas da manhã. Entre o cair da tarde, 6 da manhã, até as 3 horas da manhã, Jesus não chegou, pastor Danilo. Jesus não chegou, Rodrigo. O mar estava revolto e Jesus não chegou. Daí de repente às 3 horas da manhã Jesus chega, você já conhece a história. Pedro fala, quem é você? Se és tu, manda eu ter contigo. Jesus fala, vem. Pedro andou sobre as águas. Mas lá em João capítulo 6, versículo 52 diz, põe, se puder pôr para mim aí por gentileza, Marcos capítulo 6, verso 52, que vai descrever esse momento. Marcos capítulo 6, verso 52, Marcos capítulo 6, verso 52, aleluia, vai dizer assim, põe no 51, então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Jesus fez com que ele passasse uma tempestade, porque o coração deles estava endurecido, porque eles não compreenderam o milagre de multiplicação de pão. Meu irmão, quantos pães tinha? Quantos pães tinha? Quantos peixes? Deus multiplicou pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e os discípulos estavam com o coração endurecido. Jesus faz com que eles passem por uma tempestade, por um período de silêncio, para que eles pudessem compreender e entender a visão de Deus, o que Deus tinha para eles. E meus irmãos, às vezes nós estamos com o coração endurecido, nós nos acostumamos, nós viemos para a igreja, nós adoramos a Deus no domingo, nas quintas-feiras, nos G6, na escola dominical, mas está tudo no automático, e às vezes Deus está, oh meu filho, eu quero que você creia em mim, eu quero que você tenha prazer em mim, eu quero que você tenha satisfação em mim. E às vezes Deus nos leva para o meio da tempestade, para a gente amolecer esse coração. Deus quer amolecer corações neste lugar. Em 2025, meus irmãos, Deus quer amolecer corações que estão endurecidos. E é somente Jesus que pode fazer isso. Ele sabe fazer melhor do que a gente. Aliás, a gente não sabe fazer nada. Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente vai tentar ajudar Deus, a gente só atrapalha, irmão. Só atrapalha. Já reparou isso? Deus, mas vai por esse caminho aqui, porque eu acho que é mais fácil cortar o caminho aqui. A gente só atrapalha. Porque Deus se cala. Terceira coisa, porque Deus se cala. Deixa aberto por gentileza Jó capítulo 42, verso 1. Porque Deus se cala? Porque tem coisas maiores e melhores para vivermos. Como assim, pastor? Porque tem coisas maiores e melhores para vivermos. Como é que você está dizendo isso, meus irmãos? Deus se calou do capítulo 3 ao capítulo 37. Deus ficou em silêncio. No capítulo 38, Deus chega para conversar com Jó. E engraçado ali no começo do capítulo 38, o texto vai dizer que Deus chega num redemoinho para falar com Jó. Com que os filhos de Jó morreram? Um redemoinho. Então Deus chega através de um redemoinho para Jó, faz ele lembrar das suas dores, do seu passado, dos seus problemas, e começa a conversar com Jó. Aleluia. E o mais interessante, irmão, é que Deus ele não responde nenhuma pergunta de Jó. Credo, pastor. Deus não respondeu nenhuma pergunta que Jó fez. Meus irmãos, Deus não é obrigado a responder minha pergunta. Deus não é obrigado a responder a sua pergunta. Porque se nós cremos que Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Deus chega na parada e começa a conversar para Jó. Posso te fazer umas perguntas? Você fez um monte aí, né? Onde você estava quando eu fiz a terra? Onde que você estava quando eu pus as estrelas do céu? Quando você vai para a praia, agora eu estou praieiro, irmão. Quando você vai para a praia, você vê que a água vai até ali na areia e não vai para lá. Por quê? Quem colocou? Eu estava lá no meio da água, perguntei para o Cristiano, quem que temperou essa água aqui, Cristiano? Porque está salgada.
Meus irmãos, Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. E às vezes você está passando por um período de silêncio, porque Ele quer que você entenda que você precisa viver outros dias melhores, etapas melhores, outras estações, mas você está tão ocupado, como o pastor Claudinei falou ontem, você está tão preocupado com tantas outras coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Deus está te dizendo nessa noite, meus irmãos, que o ano de 2025, nós possamos escolher a melhor parte. Que no ano de 2025, aleluia, nós possamos escolher o que Deus quer que a gente escolha. Meus irmãos, Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Deus fez perguntas para Jó e ele não soube responder. E no capítulo 42, verso 1, olha a resposta de Jó. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, que os seus olhos contemplem a grandeza e a beleza do Senhor Deus na sua vida. Aleluia! Meus irmãos, Jó era um bom crente, sim ou não? Quem que puxou o assunto com Satanás quando ele foi visitar lá no capítulo 1? Foi Deus. E o que Deus falou? Viste o meu servo Jó, homem temente, íntegro, temia a Deus e se desviava do mal. Quem que falou isso, irmão? Não, vamos lá. Quem que falou isso? Deus falou isso de Jó. Essa era a perspectiva de Deus, que Deus tinha de Jó. Ele era um bom crente, ele era um homem, mas tem mais. Eu quero te dizer, tem mais, irmão. Tem mais. Tem mais. Aleluia, Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua história. Mas agora os meus olhos te veem. O silêncio de Deus levou Jó a entender que não importa o que eu estou passando e enfrentando, não importa as situações difíceis, não importa o silêncio de Deus na minha vida, não importa qual tamanho é o problema, não importa a perseguição que eu esteja sofrendo, se eu estou com o Senhor, é o que importa, porque o meu prazer está nele. Meus irmãos, mas é difícil, irmão. E Deus está nos chamando, igreja do amor, a viver essa satisfação nele. Deus quer que você se satisfaça na presença dele. Deus tem mais para você, meus irmãos. Deus tem mais para nós. Se você está vivendo um período de silêncio, pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu estou precisando parar mesmo, Deus. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te enxergar. Eu preciso te ver. Já estou encerrando. O silêncio, meus irmãos, de Deus levou Jó, sabe ao quê? A um nível de maturidade. Sabe por quê? Lá no capítulo 42, verso 10. Coloca para nós, por gentileza. Jó 42, 10. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Meus irmãos, só ora pelos amigos que te acusaram quem é maduro. Só ora por quem te pisou no seu calo quem é maduro, sim ou não? Porque a minha vontade quando alguém pisa no meu pé, meu irmão, é pisar 2 vezes mais. Mas Deus está falando para nós: eu quero que você seja maduro o suficiente para orar por aqueles que vos perseguem. Foi o que Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha: ora pelos seus inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. É a Bíblia, não sou eu que escrevi, graças a Deus que não sou eu que escrevi.
Deus quer nos levar a um nível de maturidade, meus irmãos. Porque a maturidade nos permite viver coisas maiores e melhores. Quando você vai no mercado comprar um produto químico, o que está escrito na embalagem? Fora do alcance de criança, ou seja, criança não pode pegar aquilo ali. Existem coisas no nível espiritual em que somente crentes maduros acessam. E Deus quer que a gente acesse. Deus quer que a gente acesse. Deus quer que a gente ore mais. Deus quer que a gente jejue mais. Eu quero que você se coloque de pé. Deus está nos chamando, meus irmãos, para deixar as mágoas para trás. Quem sabe você está com o coração duro, entristecido por algo que tem te magoado, que passou no seu coração em 2024. Meu irmão, essa noite é noite de entrega aqui no altar. Entregar isso que está te machucando. Entregar aquela pessoa diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou chateado, mas eu entrego diante de Ti. E eu vou viver o que o Senhor tem para mim viver. É noite de entrega, meus irmãos. Eu quero convidar você que tem alguma coisa para entregar na presença de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente. Entregue diante de Deus. Quem sabe aquela pessoa não sai da sua cabeça. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase, né? Quando a gente não perdoa, a gente carrega a pessoa nas nossas costas como se fosse um defunto. E esse defunto apodrece, irmão. Quem sabe você tem coisas para resolver esse ano que você está deixando, protelando para resolver. E essa coisa está criando uma raiz de amargura. E Deus está pedindo: tira essa raiz, porque é mais fácil tirar a raiz do que quando a árvore está grande. É mais difícil de tirar, então tira a raiz quando está pequena. Deus está te chamando para entregar a sua casa, os seus sonhos, porque os seus sonhos podem ser outros. Os sonhos de Deus para a sua vida podem ser outros. Deus está te chamando para fazer algo e às vezes você está: não, Deus, eu não sou capaz. Como o pastor Josimar falou segunda-feira: ei, você é forte e corajoso. Eu estou te chamando, fui eu que te escolhi. Aleluia!